Portugal é um dos países europeus com maior número de pessoas com diabetes. Trata-se de uma doença crónica com a qual é possível levar uma vida, na maioria dos casos, normal, mas que sem o acompanhamento médico devido pode ter consequências nefastas, entre as quais perda de visão, disfunção sexual, doença cardíaca e infarto. Associa esse descontrole a algum acontecimento? Mais ao Covid e aumento do peso. Está mais parada, é isso? É feito menos atividade física? Sim. Mais tempo em casa, teletrabalho, menos atividade física. A realidade de muitos portugueses nos últimos meses devido à Covid-19. Acha que há mais excessos agora? Sim. Excessos que, aliados ao sedentarismo, no caso dos diabéticos, podem ter consequências muito negativas. Ricardo tem 42 anos e há 7 anos descobriu que tinha diabetes tipo 2, a forma mais comum da doença e que se associa ao excesso de peso e obesidade. Comecei a ver tudo turvo e fui ao hospital e foi quando fiz testes e descobri que estava com 500 e qualquer coisa, de glicemia. Na diabetes tipo 2, o pâncreas é capaz de produzir insulina. Contudo, hábitos alimentares e estilos de vida pouco saudáveis tornam o organismo resistente ao desempenho desta hormona. O diabético tipo 2 tem insulina, às vezes até é mais, só que ela não consegue funcionar. Portanto, a gente não deve dar insulina, deve dar outros fármacos que facilitem a ação da insulina. Quando a insulina não funciona corretamente, a glicose, em vez de passar para o interior das células, acumula-se no sangue, o que dá origem à hiperglicemia, ou seja, excesso de açúcar no sangue, o que pode afetar múltiplos órgãos do corpo humano. A diabetes não é só uma doença de glucose alta, é uma doença de coração, uma doença de rim, uma doença de músculo, uma doença de fígado, chamado fígado gordo, por exemplo, também é uma doença de fígado. E nós temos que cuidar das pessoas e prepará-las para o futuro. A consequência a prazo da diabetes não ser controlada hoje é que os diabéticos têm mais infartos de miocárdio, têm mais acidentes vasculares cerebrais, têm mais doença renal crónica no futuro, têm mais patologia ocular do que as outras pessoas. Mas esta não é a única forma da doença. Catarina Pina tem 25 anos e sofre de diabetes tipo 1. Uma condição que surge geralmente na infância ou na adolescência e que se deve ao facto das células do pâncreas deixarem de produzir insulina, o que leva a um descontrole dos níveis de açúcar no sangue. Descobri com 19 anos a fazer exames de rotina mesmo. Comecei logo com a contagem de hidratos de carbono, também das proteínas e das gorduras e também, pronto, gerir o exercício físico também altera bastante a minha glicémia. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, uma doença de agressão às próprias células do pâncreas, às células pancreáticas. Portanto, é uma doença súbita. A criança, o rapaz, a rapariga, pessoas mais novas, têm um código genético qualquer em que, a dada altura da vida, autoanticorpos agridem as próprias células beta, que são as produtoras de insulina. O objetivo do tratamento da diabetes é manter os níveis de glicose no sangue o mais próximo possível do normal e, por isso, tanto os diabéticos tipo 1 como os tipo 2 têm que ter uma monitorização regular para, através de injetáveis e ou outros medicamentos orais, controlarem estes valores, incluindo durante a noite, uma tarefa que se torna mais fácil graças a um dispositivo implementado geralmente no braço dos doentes, em especial para os do tipo 1. Serve para medir a minha glicémia, de 5 em 5 minutos. Posso passar o dispositivo no braço através de um dispositivo que se chama leitor. Durante a noite ajuda-me principalmente com alarmes. Eu posso colocar um alarme, por exemplo, abaixo de 80 começa a despertar e eu acordo e é essencial, principalmente dá-me muita segurança durante a noite a dormir. Todos os dias temos que o fazer, portanto, no início pode parecer um bocado complicado, mas depois é uma rotina autêntica. Neste momento sabe-se que em Portugal, de certeza, há 1 milhão de diabéticos diagnosticados e haverá provavelmente mais meio milhão, de 300 mil a meio milhão, que têm e não sabem que têm. A causa da diabetes tipo 1 não é passível de ser controlada, pois trata-se de uma doença de origem autoimune. Já no caso da diabetes tipo 2, cabe a cada pessoa tentar evitar o aparecimento desta doença. Assim, controlar o peso,
evitar o sedentarismo e manter um contacto próximo com o médico de família são os fatores decisivos para ter uma vida saudável e longe da diabetes.